E aí, vamos fazer mais uma questão? Agora, falando um pouquinho sobre vetores, o que diz aqui essa questão? Ela fala o seguinte: em cada item a seguir, calcule o módulo do vetor soma, né? Então, ele quer saber aqui qual que é o vetor soma, ou resultante, né? Para isso, observe a escala da figura e use o espaço quadriculado deixado na sequência para representar o vetor soma. Então, aqui a gente tem um vetor A, vetor B, vetor C, D e E. E aí, em cada item, ele quer que a gente faça aqui, no caso, o vetor soma para cada um, tá? Eu fiz aqui já do lado um quadriculadinho aqui, já coloquei aqui umas setinhas para indicar cada vetor, né? Então, esse vetor aqui, por exemplo, é, aqui é o vetor B, tá? Então, no item A, o item A, ele quer fazer o vetor, a soma vetorial de A com B, né? Qual que é o vetor A? O vetor A é esse aqui, vou colocar aqui, vou posicionar ele aqui. Vamos colocar aqui no meio, não tem problema, só para a gente resolver mesmo. Então, aqui está o meu vetor A, né? E aí eu vou pegar o vetor C. O vetor C é esse aqui que está para baixo. E aí como é que a gente faz soma vetorial? A gente coloca a bunda do outro vetor na cara do outro, né? Então, se o vetor ele acaba aqui, ó, né? Deixa eu até colocar aqui minha pontinha. Então, se o meu vetor está acabando aqui na pontinha desse, a bunda desse eu vou colocar na cara do outro. Né? É esquisito falar isso, né? Mas é uma regra fácil de você lembrar o que é soma vetorial. Então, eu vou pegar esse vetor, a bunda dele e vou colocar na cara do outro, né? Posicionar aqui, opa, né? E aí, o vetor resultante é o quê? É esse vetor da onde começou até aonde terminou, né? Então, o meu vetor resultante vai ser esse cara aqui em vermelhinho, né? Vai ser uma setinha, né? Da onde começou até aqui a ponta do outro, né? É tanto que se eu tirar agora esses dois vetores, vamos tirar eles, né? O vetor resultante que ficou é esse cara aqui, ou seja, a soma vetorial aqui do vetor resultante no item A vai ser o quê? Vai ter um vetorzinho aqui para cima, né? Essa é a soma vetorial, e que mede aqui no caso uma unidade, né? Ou aqui no caso ele mede 1 metro, né? Então esse vetor resultante, aqui no caso ele vai valer 1 metro aqui para cima em termos de módulo, né? Então temos direção vertical, sentido para cima, e o valor no caso dele é 1 metro, tá bom? Deixa eu apagar aqui o nosso vetorzinho, né? Para a gente fazer agora o item B. O item B, ele fala o seguinte, eu vou pegar o vetor A, então o vetor A de novo, né? Vem cá o vetor A, vamos colocar ele aqui no meio, posicionar aqui, geralmente aqui no quadradinho, que a gente possa brincar com ele, tá aqui. Agora o vetor B. O vetor B é esse aqui, né? Então vamos colocar a bunda dele na cara do outro, posiciona. Cadê o vetor resultante? Bom, o vetor resultante, lembrando que é sempre da onde começa e aonde termina, então começou aqui, né, a brincadeira, e terminou aqui na cara daquele outro, então aqui está o vetor resultante. Então esse aqui é o nosso vetor resultante, é o vetor soma, digamos assim. Então, se eu tirar, e para a gente descobrir quanto que é o valor dele, né, o módulo dele, como é que a gente pode fazer, né? Vamos ver aqui, ó. Então, cada quadradinho vale 1. Então, aqui vale, eu sei que aqui vale quanto, né? Aqui mede 1, 2, 3 quadradinhos na horizontal. E quanto que é vertical? 1, 2, 3, 4 vertical. Então, aí em matemática, se a gente tem um triângulo retângulo, né? Então, aqui basicamente, a gente sabe o que é um triângulo retângulo. Aqui mede 3, né? Aqui mede 4. Quanto que mede a hipotenusa, né? O famoso 3, 4, 5, né? Então, eu sei que esse vetor aqui, né? O comprimento dele vale 5. Então, aqui eu sei que esse vetor, ele está aqui para cima na diagonal, né? No caso. E quanto que ele mede? Aqui, no caso, ele vai medir 5 metros ou 5 unidades de medida, né? Dependendo aí do problema, né? Então, a soma vetorial A com B deu no caso 5, tá? Deixa eu apagar esse negócio aqui de novo, para a gente fazer outro. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar, vamos apagar. Beleza, beleza, beleza. Vamos voltar aqui os vetorizinhos. Deixa eu voltar esse cara para cá. Deixa eu voltar. Vamos deixar ele aqui, vai. Aí, o item C. O item C, ele fala que é o vetor D, né? Então, o vetor D é esse cara aqui que está meio diagonal para cá, né? Vamos colocar aqui bem no comecinho. E vou somar com o vetor E. O vetor E é esse aqui, o contrário aqui, né? É esse cara aqui. Então, o vetor E, lembra? Coloca a bunda de um na cara do outro. E aí, o que que a gente faz? Da onde começou, aonde termina a seta do outro, né? Então, a brincadeira começou aonde? A brincadeira começou aqui e terminou aqui. Então, o vetor resultante, ou vetor soma, como se diz, é esse vetor aqui em vermelho que estou colocando aqui, né? Tinha que ser reto, mas está meio tortinho. Não tem problema, né? Você entendeu. Então, o vetor resultante de D mais E vai dar um vetor bem grande, tá? Eu vou colocar aqui, mas está fora de tamanho.
né? Basta então a gente somar aqui no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, aqui no caso ele vai ter 6 unidades de medida ou 6 metros de comprimento, conforme a tabelinha aqui que o problema nos deu, tá? Então, essa é a direção e esse é o valor desse vetor soma aqui no caso, tá? Vamos fazer aqui o último, que é o item D. Então, deixa eu retornar aqui meus vetores que eu já posicionei aqui para me ajudar e ver como eles ajudam bastante, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, o item D. Agora temos três vetores, vetor A, B e C. Então, qual que é o vetor A? O vetor A é esse cara aqui, né? É esse daqui. Então, vamos posicionar ele aqui, vetor A. Aí, depois, vou somar com o vetor B. O vetor B é esse cara aqui de cima. Tá aqui, né? Então, colocar um. A bunda de um na cara do outro. É feio falar, eu sei, né? Mas é uma forma fácil de você lembrar e fazer a soma vetorial. E o último é o C. O C está para baixo, né? Então, esse cara aqui, né? Então, vamos colocar aqui a bunda dele na cara do outro. Então, ficou assim. E como é que a gente acha o vetor soma? Aonde começou e até onde terminou. É a direção aqui do vetor resultante. Então, começou aqui a brincadeira e terminou aqui. Então, o meu vetor resultante vai estar aqui na diagonal. Opa, ficou meio tortinho, né? Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Então, vai ficar aqui assim, né? Esse aqui é o vetor resultante. A gente observa que o nosso vetor resultante, ele aqui, ó, na horizontal, né? Aqui na horizontal ele anda 3 quadradinhos e na vertical ele anda 1. Então aqui ele vai andar 3 na horizontal e vai andar apenas uma unidade, aqui no caso, 3 unidades na horizontal e uma na vertical. E aí, para a gente achar o vetor resultante, né, o vetor soma, que é esse vetor aqui, então o nosso vetor resultante, o vetor soma é esse cara aqui, né? Então, deixa eu colocar, chamar de V, né? O vetor soma, VS, o vetor soma, mas pode ser como uma outra letra qualquer. É importante a gente descobrir, né, entender isso aqui. E como é que a gente acha esse vetor resultante? Pitágoras, né? Então fica vetor soma ao quadrado, né? Vai ser igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Então aqui no caso é 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então o nosso vetor soma, né, ao quadrado vai ficar como, né? 3 ao quadrado aqui fica 9, mais aqui 1 ao quadrado é 1. Portanto, o nosso vetor soma ao quadrado vai dar 10. E como a gente quer tirar o quadrado do vetor soma, a gente eleva a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, vai ficar assim, né? Coloca a raiz aqui, coloca a raiz aqui. Esse 2 corta com a raiz, sobra apenas o vetor soma, né? Que é esse cara aqui. Vai ficar o quê? A raiz de 10. Então, aqui no caso, o vetor soma ele vai estar mais inclinadinho, né? Do que aquele outro lá de cima. E o seu módulo vai ser quanto? Vai ser raiz de 10, né? Então, direção direção e sentido, né? E o seu valor aqui na frente, o 10, ou raiz de 10 unidades, tanto faz. Relembraram como é que faz então aqui a brincadeira de vetor soma? É isso.